O debate medieval sobre vida extraterrestre, patrocinado pelo ZDD do Estranha História. Porque sempre é uma boa pedida. Vambora. Nos últimos dias, um oficial da Força Aérea Americana deu umas declarações bombásticas dizendo que o governo americano estava ocultando ali restos de naves Medieval? Medieval. alienígenas e até naves com material biológico não humano. Essa declaração, Título intrigante, eu tava vendo o Arquivo X ontem, então vambora. logicamente, reaqueceu bastante esse debate milenar sobre Voltamos à religião. Então, a gente tá vendo... Quer dizer, é Estranha História. Eventualmente a gente vai pra religião. Mas vamos ver. a existência de extraterrestres. E quando eu digo milenar, é porque esse debate é milenar mesmo. Sim. E nesse vídeo aqui, eu vou provar isso para vocês, mostrando, por exemplo, o que Aristóteles, São Tomás de Aquino e figuras desse calibre pensaram, escreveram e registraram sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Estou falando... Deixa eu buscar uma coisa, porque eu tive uma lembrança aleatória aqui de um livro. O Voltaire escreveu um livro sobre Alien. Não é bem sobre Alien, é sobre como somos pequenos em relação ao universo e blá blá blá. Mas, tipo, lida um pouquinho com vida em outros planetas. Isso foi escrito em, tipo, 1700, né? Então é isso, aqui. Um gigante que vive em Sirius decidiu aventurar pelo universo e visita o sistema solar. Passa por Saturno, onde encontra outro gigante, mas este chega apenas até sua canela. Aí eu não vou ler o resto. Mas basicamente é isso. É tipo um dos primeiros textos de ficção científica. E foi escrito em 1752. Um livro do Voltaire. Então, né? Vamos voltar. Falando sério, isso aqui não é alienígena Alien seria um amante de pés? Entendo. Oi, Léo, na moral, quer ler esse livro? Justo. do passado, não. Tô falando de história documentada, Um livro de horror cósmico? Não, não é horror cósmico. É literalmente só um debate filosófico sobre o quão pequenos somos no universo. registrada em controvérsia. E eu acho que a gente pode começar puxando a conversa por Tomás de Aquino, esse grande teólogo medieval, talvez o mais influente de todos os teólogos medievais, que na Suma Teológica, o seu principal trabalho, na questão 47, artigo 4º da primeira parte, levanta a seguinte questão: será que há só um mundo ou vários? Ai, não, multiverso não, né? Eu sou o Tomás de Aquino, cara. Tô brincando. E ao levantar essa questão, ele não está propondo nada de inovador, ele está considerando uma questão que era milenar já na sua época, que era a questão da pluralidade de mundos ou da infinitude de mundos. Plures mundi, no latim, e aperoi Tomás de Aquino, meu pau. Exatamente, Léo. cosmoi, no grego. Mas antes de entrar nos detalhes filosóficos dessa questão, vale a pena a gente trazer outros autores da antiguidade que colocaram isso de uma forma mais literária, especulativa e que é bem interessante. Por exemplo, Plutarco, num texto chamado Sobre a Face que Aparece na Orbe Lunar, apresenta uma discussão ali especulativa entre dois personagens sobre a existência de vida na Lua. Um desses personagens diz que a vida na Lua Por que ele tem uma cara na porra da virilha? Tá bom. seria impossível por causa da falta de nuvens, de chuva e de ventos, além do calor excessivo também que tornaria esse ambiente totalmente inóspito à vida. Porque esse aqui é o Freddy Mas Fazbear. Ok, Freddy. Além do calor excessivo também que tornaria esse ambiente totalmente inóspito à vida, mas o outro personagem contra-argumenta, dizendo que aqui mesmo, na Terra, existem vários seres, várias espécies O cara tinha que estar na bunda pra você poder ver o olho do cu, sim. adaptadas a ambientes diferentes, mais quentes, mais frios, mais úmidos, mais secos, e que essa mesma variedade biológica, essa possibilidade de aclimatação, né, de diferentes espécies, Ah, você acabou de inventar essa palavra. poderia se aplicar também ao caso da biologia lunar. Outro texto bem interessante nesse sentido é o Histórias Verdadeiras, do Luciano de Samosata, que conta a história de uma viagem de navio à Lua, que na verdade acontece sem querer, porque o navio estava indo para outro lugar e ele é pego por um tufão que o arremessa na Lua. Piratas são gays, bruxas lésbicas, vampiros bi, lobisomem gay ou bi. Nossa, já erraram. Alien hétero amante de pé. Eu consigo entender alien hétero amante de pé, mas gente, vocês erraram de novo. Piratas são gay ou bi ou hétero. Pirata não tem uma sexualidade definida. É porque nós comentamos que existem os piratas gays, porque os piratas gays existem. Quem é gay de verdade são lobisomens. Lobisomem não é gay, é bi. Não, lobisomem é gay. Caralho, vocês não entenderam nada ainda? 20 anos de curso? Mas de qualquer forma, uma vez Piratas pães, pode ter piratas pães. A gente já teve piratas lésbicas. Em algum momento aqui? que os navegantes acabam parando lá na Lua, eles são recrutados pelo rei Selenita, o rei da Lua, para lutar. Lobisomem não era furry? Lobisomem é gay. Tipo, é furry porque é um lobisomem, mas é gay.
especificamente. Tá numa guerra contra os habitantes do Sol, os Heliotas, que Furries não são sexualidade, gente, calma. estavam em guerra com os Selenitas por causa de Vênus, que ambos queriam transformar em uma colônia. E finalmente pirata é classe, não é raça. a gente tem um texto um pouco mais tardio e que é atribuído a Plutarco também, mas provavelmente não é de Plutarco, que diz que os pitagóricos, né, os seguidores do filósofo Pitágoras, acreditavam que a Lua era terrena, era habitada Não sou de vampiro, são gay? Não, porra, vampiro é bi, caralho! 45 anos de curso! Meu Deus! como a nossa Terra e continha animais de tamanho maior e plantas de beleza mais rara do que o nosso globo oferece. Os animais, dizem os pitagóricos, segundo esse texto, em sua virtude e energia, são 15 graus superiores aos nossos, não emitem nada excrementício e os dias duram 15 vezes mais. Bom, mas não é exatamente com esses autores que Tomás de Aquino entra em diálogo lá na Suma Teológica, e sim com Aristóteles e os atomistas. Esses sim estavam Atomista, tá bom, vambora. em uma controvérsia filosófica explícita, né, direta, chamada de controvérsia da pluralidade de mundos. E qual que era basicamente Vampiro ser bi é mais certo que o sol nascer todo dia. Perigoso também, inclusive, pro vampiro, mas tudo bem. o argumento de cada um desses lados? Os atomistas acreditavam que toda a realidade, os planetas, estrelas, etc., eram formadas de átomos, que eram partículas minúsculas, que eram a menor parte da matéria. E não confundir aqui com o nosso conceito atual de átomo, que deriva disso, mas hoje em dia já é bem diferente. Mas Imaginei, tá bom. os atomistas então acreditavam que a realidade era composta por essas partículas minúsculas e que essas partículas eram infinitas em quantidade e eram eternas em duração. Ou seja, o universo sempre existiu e sempre foi formado pelas mesmas partículas. Só que essas partículas se rearranjam com o tempo de forma aleatória, e é assim, inclusive, que os atomistas explicam a origem do nosso cosmos, da forma do universo que nós temos hoje. Seria por meio dessas colisões e rearranjos aleatórios. Bom, mas o que isso tem a ver com a possibilidade de vida fora da Terra? É que, segundo os atomistas, como os átomos são infinitos e a nossa realidade foi formada pelo arranjo acidental de átomos, então é possível que um mundo surja por meio desse rearranjo aleatório de átomos. E se é possível que isso aconteça, e o tempo é infinito, e a quantidade de material disponível é infinita, então tudo o que pode acontecer, vai acontecer, ou já aconteceu, ou está acontecendo. Então sempre houve vários mundos, ainda há vários mundos. Se piratas e vampiros mudam alguma coisa, eles são bi. Passa cola de novo, Dana. Piratas são gays. Não. Vampiros são bi. Não. Lobisomens são Quer dizer, gays, né? Não. E os aliens? Fala DNV pra anotar. Tá, vamos de novo. Vampiro, bi. Todo mundo concorda, quem não concordar é esquisito, tá errado, né? Beleza. Lobisomens, gays, óbvio, isso é bem simples também, né? Lésbicas, não, bruxas, lésbicas, esse é o mais simples, esse não precisa nem falar nada, né? Óbvio. Zumbis, ace, ok, tá, beleza. Esse é um pouquinho fora da caixinha, mas acho que dá pra compreender esse aqui. E aí você olha pra piratas. Piratas não são uma raça, piratas são uma classe. Então, quando a gente fala piratas gays, nós estamos apontando que temos piratas gays aqui. Nós não estamos apontando que todos os piratas são gays. Isso é ridículo. É ridículo que todos os piratas sejam gays. Não faz sentido isso. Não. Piratas são piratas. Que podem ser qualquer uma das que foi apontada até agora. Aliens é o que nós temos que pensar aqui. Já falaram aqui que aliens são heterossexuais podólatras. O que faz sentido na minha cabeça. Eu tentei dar play no meu OBS. Não é assim que funciona. E haverá vários mundos. Pensa o seguinte, se você tem infinitas pessoas... Então todo gay é pirata? Não, caralho! Porra! Todo pirata é pirata, mas alguns piratas são gays. Batendo... Alien NB? Isso faz completo sentido. Mas eu consigo compreender assim ser NB, heterossexual e podólatra. Sabe? Tudo bem que... Agora é uma pergunta muito genuína, porque agora eu me confundi. O que será uma pessoa não binária heterossexual? Num teclado aleatoriamente, durante um tempo infinito, cada uma dessas pessoas, em algum momento, vai escrever, sei lá, a palavra inconstitucionalissimamente. E isso vai acontecer infinitas vezes e para... Héteros são dinossauros, mas os dinossauros não são coisas fantasiosas, são coisas que existiram. Cada uma dessas infinitas pessoas. Então, da mesma forma... Não binário hétero, só gosta de outros não binários? Faz sentido. Não, pera, mas aí seria... Não sei.
Não sei. Infinidade de átomos numa quantidade infinita de tempo vai formar uma infinidade de mundos. Bom, e como é que os aristotélicos vão contra-argumentar aí? Eu acho que não existe não? Tá, então podemos nos manter em aliens são não binários. Eu estou ok com essa. Né? É que a física de Aristóteles, na verdade, ela é bem diferente da física dos atomistas. Segundo Aristóteles, a realidade ela é composta por 4 elementos, na verdade 5. São a terra, a água, o ar, o fogo e o éter. A nossa terra e nós mesmos, todos os seres vivos, são compostos dos 4 primeiros elementos, em diferentes proporções. E cada um desses elementos tem um lugar natural na ordem cósmica. Um lugar no cosmos, no universo, que eles ocupam naturalmente. E quando eles estão fora desse lugar, eles tendem naturalmente a se mover em direção ao seu lugar. Sim, eu sou um alien vampiro e fico satisfeito com isso. Hell yeah! Tá ótimo. Lugar natural. Então, por exemplo, o lugar natural do elemento Terra é o centro do universo. Então, se eu arremesso um objeto que é constituído principalmente por terra na direção contrária ao centro do universo, a tendência é ele cair. Então Maurício é uma tribulação pirata? Já que Maurício é gay? Sim, vocês entenderam! Por isso vocês são piratas gays. Por isso que ficamos animados com piratas gays. Todos aqui somos piratas gays. Exato. Agora, tem que lembrar que piratas gays não é só sobre a nossa sexualidade, é sobre o nosso estilo de vida, certo? Somos todos piratas gays. Porém, tem algumas pessoas aqui que são bissexuais, algumas pessoas aqui que são lésbicas, algumas pessoas aqui que talvez sejam heterossexuais. Eu não tenho certeza, eu não confio muito, mas falam que sim. Ainda assim, somos todos piratas gays, por mais que não sejamos exatamente gays. Certo? Faz sentido. Cair. É ele ir em direção ao centro do universo. Essa é a explicação, inclusive, da gravidade para Aristóteles. Por outro lado, se a gente pegar outro elemento que é o fogo, o lugar natural do fogo é na periferia A sexual tá podendo à vontade. do mundo sublunar, ou Piratas gays envolve ser piratas gays em espírito, exatamente. seja, numa esfera que está abaixo da Lua. Consequentemente, quando a gente acende uma Enfim, vamos prestar atenção nisso aqui agora, né? Vocês se distraem demais. tocha aqui na Terra, próximo ao centro da Terra, a tendência é o fogo querer subir, ir para o E meu barril ficou preso no tubo de MM. Obrigado pela informação, Léo. seu lugar natural, por um movimento natural em direção ao seu lugar natural, que é a periferia ali do mundo sublunar. E finalmente, os Piratas queer não seria uma denominação melhor, mas é porque rola errado tipo, piratas gays soa melhor que piratas queer, sabe? Piratas queer, eu vou dar uma parada. Piratas gay vai direto, tá ligado? planetas e as estrelas que a gente vê quando a gente olha para cima, Não, nós tem TDAH nas tags, como vocês exigem a atenção da gente. É verdade. ou seja, no sentido contrário ao centro do universo, que é o centro da Terra, são feitos de um quinto elemento, que é o éter, que se comporta de uma forma totalmente diferente dos elementos aqui do mundo sublunar, do mundo abaixo da Lua. Certo, entendi até agora. O éter, segundo Aristóteles, tem um movimento que é circular, e os objetos de éter ficam perpetuamente em órbitas circulares perfeitas. Por isso que eles nem se distanciam e nem se aproximam do centro ou da periferia do universo. Mas beleza, né? O que tem a ver essa física toda aristotélica com a questão dos alienígenas? É o seguinte, é que então, segundo Aristóteles, se a Terra tem um lugar natural, que é o centro do universo, e toda a Terra existente tende a esse ponto, então é impossível que haja outras terras, outros corpos formados de elemento terroso ou de qualquer um dos 4 elementos, como nós e os animais, em outro lugar. Porque se eles existissem no espaço, por exemplo, eles já teriam vindo para o centro, para os seus lugares naturais. Então, segundo Então a lógica de Aristóteles é que não tem como ter alien, porque não tem como ter coisa além do éter. Tipo isso? essa cosmologia e essa física aristotélica, seria impossível. Não é uma lógica um pouquinho parecida de por que não dá pra fazer viagem no tempo, que é tipo... Já teríamos viagem no tempo aqui? Que houvesse mundos parecidos. Então deuses mitológicos e criaturas paranormais tipo o Richard, são pan? Já que eles pegam tudo. Número Maurício dá. Aí a gente vai muito fundo em lore, e eu não estou com cabeça de ir tão a fundo nessa lore. A gente pode discutir depois o que são, o que o Richard é. O Richard seria... O que o Richard seria? Eu não sei. Enfim. Com o nosso em outros lugares ali. Se a gente olhar para cima, a gente nunca encontraria um lugar desse tipo, e nem pessoas parecidas com a gente. Porque não tem como ter outros planetas, já que toda a Terra já está aqui. Faz sentido. Ok. Porque só há corpos etéreos no espaço sideral. E é a partir exatamente dessa física e cosmologia aristotélica Mas viajantes do tempo, eles são o quê? Pra mim é hétero. Eles são um paradoxo.
que o Tomás Literalmente. de Aquino vai fazer a sua defesa da impossibilidade de outros mundos. Então, se vocês abrirem lá na Suma Teológica, como eu disse, né, na questão 47, artigo 4º da primeira parte, vocês vão ver uma das respostas sobre essa questão de se há um mundo apenas ou vários, em que ele vai dizer o seguinte: o mundo consta da sua matéria total, pois não é possível existir outra terra diferente desta, porque qualquer outra, onde quer que se achasse, tenderia para o centro desta. E a mesma razão vale para os outros corpos, que são partes do mundo. Então Tomás de Aquino está falando, concordo, senhor Aristóteles. Basicamente, E vale dizer também que Tomás de Aquino usa argumentos teológicos também contra a ideia de muitos mundos, e um deles interessante é o seguinte, é que Deus, sendo deve ser muito foda pensar que era o centro do universo, agora tem o cosmologismo domina o rolê. Exatamente. perfeito, expressa a sua perfeição. E de pensar que tem gente que ainda segue esse pensamento aristotélico não ironicamente. Ainda seguem esta merda? A ideia de que somos o centro do multiverso é muito foda. Do universo e ponto? São também na Porque isso é burro. Com todo respeito. sua criação. E se existissem dois mundos e eles fossem ambos perfeitos, eles seriam idênticos, o que tornaria pelo menos um deles supérfluo, que não é uma característica de uma criação perfeita. E caso Isso é uma coisa que eu tava ligado dentro da ideia da teologia. Não faz sentido existir outro mundo se você considerar a Bíblia como o material sagrado e tudo que está ali está correto, e é isso, porque não só teria sido mencionado lá, como iria contra a ideia de uma criação perfeita de Deus, porque teria outras criações que não foram mencionadas lá então. existissem vários mundos e eles fossem diferentes, então alguns deles, né, todos eles menos um pelo menos, teriam que ser imperfeitos, porque se duas coisas são perfeitas, elas têm que ser idênticas. Se uma tem uma qualidade que a outra não tem, então faltou algo a uma delas, portanto, uma delas é imperfeita. Consequentemente, se Deus decidisse criar vários mundos diferentes, ele teria que criar mundos imperfeitos, o que não bate com a sua perfeição criativa. Agora, Exato. é claro que essa não era, não seria, não poderia ser a única possibilidade. Mas anjos não são perfeitos então, segundo essa lógica? Não, anjos são perfeitos, né? Eles são filhos de Deus. A ideia não é que anjos são perfeitos? De reflexão teológica a partir da questão da existência ou não de outros mundos. A gente vai ter na Idade Média também vários autores que vão ser contrários à ideia de apenas um mundo, também a partir de uma reflexão teológica. A gente não tá prestando atenção no vídeo, viado. Eu tô prestando completa atenção. Porque, segundo esses autores, a criação de apenas um mundo não refletiria a onipotência divina. A ideia de um universo infinito ou de uma criação infinita Deus não é um alien, já que ele existe antes da Terra? Aí você trouxe uma pio que eu não vou saber responder. refletiria, espelharia muito melhor, na concepção de alguns outros teólogos medievais, a infinitude do poder e do próprio ser de Deus. Inclusive, por causa dessa preocupação com a ideia de apenas um mundo. Tudo que eu sei é que a Bíblia é soft magic e literalmente Bleach. É tudo que eu consigo auxiliar nessa conversa aqui. Limitar de alguma forma a onipotência divina, em 1277, um bispo de Paris vai emitir uma série de condenações a propostas filosóficas, sobretudo aristotélicas, direcionadas principalmente contra os mestres de Paris, né, os teólogos e os filósofos de Paris, como, por exemplo, Tomás de Aquino. E uma dessas condenações vai proibir a ideia exatamente, e aqui eu cito, de que a causa primeira, Deus, não pode fazer mais de um mundo. Certo. Então esse decreto teológico contra a impossibilidade de múltiplos mundos vai acabar favorecendo. Por que tem tanto crente que gosta de tratar Aristóteles como se ele fosse cristão? Talvez porque o Tomás de Aquino pegou a ideia dele, a visão aristotélica da cosmologia, e falou, ele tá certo. Esse papo foi isso. Favorecendo os teólogos que tendiam já a crença nos múltiplos mundos. Alguns que a gente poderia citar é Jean Buridan, Nicole Oresme e William de Ockham, ou Guilherme de Ockham, né, que é o famoso autor a quem se atribui o princípio da navalha de Ockham. Navalha de Ockham. Okay. Todos eles eram partidários dessa possibilidade da pluralidade de mundos. E um outro autor, um pouco mais tardio que esses, mas ainda medieval, que é o Nicolau de Cusa, vai se tornar bastante célebre justamente pela sua defesa da ideia de um universo infinito, que vai inspirar muito Giordano Bruno, inclusive, mas Giordano Bruno já está fora da Idade Média. Segundo esse autor, o Nicolau de Cusa, que era um cardeal da Igreja Católica, o universo... pelo mesmo motivo do Dante querer mamar o poeta na Divina Comédia, os caras idolizavam os gregos muito. É verdade. Mas acho que o Dante era outro nível, né? O Dante só gostava muito de Grécia, cara. Grécia e Roma, meu Deus. O universo era infinito e o centro estava em toda parte,
e a circunferência em parte alguma. Oi? Deixa eu voltar um pouquinho. Nicolau de Cusa, que era um cardeal da Igreja Católica, o universo era infinito e o centro estava em toda parte e a circunferência em parte alguma. O que isso... Explica pra gente. Ou seja, para Nicolau de Cusa, a Terra não era o centro do universo, certo ele. E não havia nenhuma periferia, nenhuma fronteira do tipo aristotélico lá. Eu acho que eu peguei a vibe agora. Se ele é infinito, então não tem o centro. Então o centro é tudo. De mundo sublunar, supralunar. O centro é tudo que existe, Peguei agora, entendi. A esfera do primeiro móvel, não tinha nada disso. E a partir do momento em que você quebra essas barreiras entre mundo sublunar, por exemplo, com 4 elementos, e mundo supralunar com outro elemento completamente diferente, isso te permite pensar que os outros astros que a gente vê no céu talvez não sejam de um... Dando que acha aquela teoria budista que todos somos um ser só, eu não li muito de budismo para poder opinar a respeito, portanto eu não vou. Um tipo de uma qualidade que tem características muito diferentes do que a gente vê aqui mesmo na Terra. E é exatamente esse o caminho que o Nicolau de Cusa vai perseguir na sua compreensão do universo. Para ele, os outros astros, aquilo que a gente vê quando a gente olha para cima, não é de natureza tão diferente, tão distinta do que a gente vê quando a gente olha para frente ou olha para baixo. E por isso ele vai propor uma ideia, pelo menos como suposição ou especulação, que é a seguinte: vida, como existe aqui na Terra, na forma de homens, animais e plantas, deve existir, suponhamos, em uma forma superior nas regiões solares e estelares. Em vez de pensar que tantas estrelas e partes do céu são desabitadas e que apenas nossa Terra é povoada, e talvez com seres de um tipo inferior, vamos supor que em cada região há habitantes diferentes em natureza por posição e todos devendo sua origem a Deus. Mas isso não vai contra um pouco a ideia da Bíblia em si? Que é o centro e a circunferência de todas as regiões estelares. Eu não estou discordando dele de maneira alguma, é só dizendo que, tipo, se vai contra os ensinamentos sagrados, não seria, tipo, saindo do conceito lá? Esse é um texto medieval, hein? E em outro ponto ele ainda continua dizendo o seguinte: pode-se conjecturar que na região do Sol existem seres solares brilhantes. E eu tô falando mais disso porque, tipo, hoje em dia é mais aceitável um pensamento desses, porque você pode, por exemplo, ser um cristão fervoroso pra caralho e ainda assim acreditar, tem alien, foda-se. Mas para essa época eu acho curioso ele trazer esse pensamento. Intelectualmente esclarecidos e por natureza mais espirituais. Tu agnóstico? Não. Do que aqueles que podem habitar a Lua, enquanto os habitantes da Terra são os mais grosseiros e materiais. Bom, e se a gente for de fato entreter essa ideia de vida em outros astros, Adão, Cristo. Né? E como de fato os teólogos medievais... Você é ateu também? Não, já falei antes. Eu tenho minha própria religião, minhas próprias crenças, mas eu não falo muito delas na internet. Entretiveram essa ideia, a gente vai ter que considerar também outras implicações teológicas, que foi de fato que eles fizeram. Então, por exemplo, se há seres no Sol ou na Lua, eles descendem de Adão, que foi criado, segundo Gênesis, na Terra, e se eles não descendem de Adão, eles pecaram, eles carregam o pecado original, já que o pecado original foi transmitido a partir de Adão? E outra pergunta, se Cristo morreu na Terra para redimir todo o universo ou coisa do tipo, será que é conta a eles também? Pois é. Suficiente que Cristo tivesse morrido neste planeta para salvar também as pessoas de outros planetas? Isso fica muito complexo quando você para Quando você adiciona alienígenas dentro da ideia judaico-cristã, fica tudo bem complexo, né? Ou será que Cristo teria que morrer em outros planetas também? Haveria, afinal de contas, várias encarnações e sacrifícios crísticos? Então, segundo um teólogo medieval, que é o Guilherme de Vorilong, nos comentários que ele faz às Sentenças de Pedro Lombardo, que é um texto teológico clássico ali da Idade Média, ele vai dizer o seguinte: mas Cristo redimiu os pecados apenas dos homens da Terra. Tudo nosso, nada deles. Mentira. Se há homens em outro mundo, não procedem de Adão e não pecaram. Ok. E quanto à pergunta sobre Cristo ter que encarnar em outros planetas, ele diz o seguinte: quanto à pergunta se Cristo, ao morrer nessa Terra, poderia redimir os habitantes de outro mundo, eu respondo que ele é capaz de fazer isso mesmo se os outros mundos forem infinitos, mas não seria adequado para ele ir a outro mundo onde ele precisaria morrer novamente.
Então aqui o Vorilong defende a Nós chutávamos de qual religião você é, você diria qual é? Vocês podem chutar à vontade. Eu não pertenço a uma religião, tipo, uma organização religiosa, e não me identifico apenas com uma, por assim dizer. Por isso que é muito complexo, eu não gosto de falar muito a respeito. apenas uma encarnação suficiente para a redenção multiversal, multicósmica. E enfim, esse debate vai longe, ele só se aquece ainda depois da Idade Média por causa da Revolução Copernicana, da nova compreensão da cosmologia. Inclusive, Galileu recebe uma carta, que eu vou colocar ela aí na tela, mas não vou ler aqui não, que o vídeo já está longo demais, mas que fala também as consequências teológicas, as interpretações teológicas que algumas pessoas fazem da observação de Galileu da Lua, publicado no Sideros Núncios. E enfim, até hoje, né, existe um ramo, se vocês procurarem no Google aí, chamado astroteologia, que foda. Discute as implicações teológicas da crença em vida extraterrestre, coisas do tipo. Mas é isso. Chega, né? O vídeo tá longuíssimo Tem 16 minutos, seus vídeos geralmente tem 20 e pouco, calma. E talvez um tanto confuso e cheio de informações, mas espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante. Comentem aí embaixo também o que vocês acharam mais interessante, se vocês acreditam aí em vida fora da Terra, quais eu acredito em vida fora da Terra, sim. As suas expectativas das próximas notícias depois da declaração do oficial da Força Aérea Americana. E é isso. Muito obrigado, como sempre, por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou! É interessante o vídeo, bem interessante. É realmente um caso de, tipo, os ensinamentos teológicos ficam não só complexos, como confusos, se você decidir adicionar o conceito de vida fora da Terra. Porque quando qualquer religião foi escrita, qualquer religião foi pensada, qualquer religião começou a ter suas crenças, e qualquer fé também, nós não estamos pensando em quem está fora daqui, nós estamos pensando em quem está aqui. Essa é a ideia. A gente meio que limita o escopo da criação de tudo e da nossa fé ao que nós conhecemos, que são os humanos, a Terra. Imagino também que, tipo, várias religiões limitassem muito a ideia da Terra a um certo local só, e aí quando descobrimos que o planeta era muito maior do que parecia, precisaram adaptar para aumentar mais. Talvez quando... Sabe? Duna... Não. A Duna fez uma coisa interessante, que é a Bíblia daquele universo é a Bíblia alguma coisa laranja. Então a Bíblia revisada, com novos mandamentos, novas ideias em geral, para se adaptar à nova forma de ver o mundo, porque agora não temos só mais o mundo, nós agora somos um universo gigantesco cheio de pessoas. Né? Eu imagino que algo similar acontecesse aqui se, tipo, na vida real, se aliens de nada aparecessem e falassem, nós existimos, olá. Ia ter algumas certas concessões em várias religiões para alterar ela de alguma maneira que a lógica de aliens existirem faça sentido dentro dos ensinamentos. É isso. Dana, você já ouviu falar do pastafarianismo? É uma religião que tem um feriado dedicado a piratas. Opa, parece que eu acabei de me converter. Vambora.